Vamos para mais uma porção do Bíblia Todo Dia, agora Salmos 137 até o 143. Então aqui no Salmo 137, ele é interessante. O salmista usa diversas vezes o verbo lembrar e esquecer. Na verdade, ele usa 4 vezes em apenas 9 versículos. E uma vez um grande humorista disse que pode ser louvável ter uma boa memória, mas a verdadeira marca da grandeza é ter a capacidade de esquecer. Às vezes precisamos nos lembrar de esquecer. E esse salmo foi escrito muito provavelmente por um levita depois do exílio da Babilônia. Provavelmente eles estavam em um grupo recordando as suas experiências, né? E a partir desse encontro com o passado, eles aprenderam algumas lições e sobre a memória, sobre si mesmo e sobre o Senhor e tudo que o Senhor fez por eles. A memória, ela pode sim abrir feridas, mas nesse caso aqui os exilados, eles falavam de coisas dolorosas que passaram, mas eles encaravam isso de uma maneira muito honesta e eles aprendiam cada vez mais a lidar com o sofrimento de uma maneira madura. Um coração despedaçado, ele precisa de tempo para cura, mas se pegarmos todos esses pedaços e entregarmos a Jesus, Ele pode nos restaurar. Ele quer te restaurar. Se você está com teu coração ferido, entregue para Jesus. Ele quer restaurar você e você terá muito valor. A memória, ela também pode construir o caráter. Não fazemos uma retrospectiva da vida, é importante que a gente aprenda a desenvolver um caráter piedoso. A memória, ela também pode estimular a fé. Portanto, eu quero te incentivar a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Capítulo 138. Você já parou para pensar o que de fato acontece quando Deus responde às nossas orações? Esse salmo vai falar exatamente sobre isso, sobre orações respondidas. Por quê? Porque as orações respondidas, elas glorificam o nome do Senhor. Nos versículos 1 e 3 nós vamos ver isso. As orações respondidas dão testemunho aos pecadores e a quem nos rodeia. Nos versículos 4 e 5. As orações respondidas cumprem o propósito de Deus em nossa vida. Versículos 6 a 8. Alguém disse que o propósito da oração não é garantir que a vontade do homem seja feita no céu, mas sim que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Pense sobre isso. Capítulo 139. Esse capítulo é maravilhoso e ele serviu de inspiração para muitas canções, né? Canções épicas. Um salmo que fala como o Criador soberano nos conhece. Talvez por muito tempo você pensou num Deus muito distante, num Deus que tinha muita coisa para fazer e não podia olhar para você, mas hoje, se você ainda pensa nisso, nós vamos quebrar aqui um paradigma, porque Deus é um Deus de perto, é um Deus que conhece cada parte do nosso corpo, Ele conhece cada pensamento nosso. Então, o que precisa ser mudado? Os nossos conceitos a respeito de Deus e nosso relacionamento com Ele, porque isso vai determinar o que pensamos sobre todas as outras coisas, tudo que pensamos sobre as outras pessoas, tudo que pensamos sobre o universo. Por quê? Porque ideias erradas sobre Deus acabam levando a um tipo de vida errada, trilhamos um caminho errado e chegamos a um destino errado. Davi contemplou a Deus e escreveu para nós um salmo cuja mensagem não pode fazer outra coisa, senão nos incentivar no nosso relacionamento correto com o Senhor. Nos versículos 13 até o 18, vocês vão ver que fala sobre o milagre da concepção e o nascimento humano. Deus está presente na concepção e no nascimento. Fomos feitos à imagem dele. Deus nos formou de maneira como deseja que sejamos, e quaisquer que sejam nossas opiniões sobre nossa estrutura, sobre a nossa aparência ou habilidade, devem aceitar a vontade de Deus. Ele nos fez com características próprias, nós não precisamos ser parecidos com ninguém. Nós só precisamos estar no nosso estado original, como Ele nos criou, mas o pecado quis deturpar. Mas eu não preciso ser parecida com ninguém, você não precisa ser parecido com ninguém. Deus te fez assim, desse jeitinho, né? Aqui, ele também usa o verbo tecer, ele usa lá no versículo 13. E o que significa tecer? Significa que ele nos cingiu. Deus tece o ser humano no útero da mãe.
Olha que coisa mais maravilhosa. O aborto interrompe esse milagre. O aborto é uma tragédia, um tema tão discutido nos nossos dias, mas nós, como igreja, somos firmes na convicção e conhecimento de que o Senhor é contra o aborto e nós também somos. Deus nos deu vida, Deus nos teceu no ventre da nossa mãe e nós somos feitos para um propósito. Você tem um propósito, querido. Eu tenho um propósito. Capítulo 140. Este salmo fala sobre o clamor de Davi no momento difícil de perseguição. Mas eu queria falar com você sobre o que o pecado faz com os pecadores. Muitas vezes os nossos inimigos acreditam que estão nos seguindo, mas na realidade estão ferindo a si mesmos, estão perseguindo a si mesmos, porque os problemas que causam acabam recaindo sobre eles, porque Deus é claro em dizer, e Ele é imutável, e Ele diz que as pessoas colhem aquilo que semeiam. Caçavam Davi e colocavam armadilhas para ele, mas ao seu tempo eles mesmos caíram e foram perseguidos pelo mal. No capítulo, nos versículos 32, nos versículos 23, nós vamos ver que os pecados vão nos achar. É isso que a Bíblia fala. Se não nos arrependermos verdadeiramente, seremos perseguidos pelo pecado e pelas suas consequências. Mas então, o Salmo 141 já vai nos dizer como agir diante da perseguição do Salmo 140. A vida ela é construída sobre o caráter e o caráter é construído sobre as nossas decisões. Então ele vai dizer: busquei ajuda no Senhor, guardei o meu coração, aceitei conselhos, deixei que Deus julgue meus inimigos e prosseguirei com fé. Nós precisamos andar por fé e não por vista. Já dizia o compositor: eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Nós precisamos ter essa certeza. No capítulo 142, eu quero falar um pouquinho sobre o Deus que supre necessidades, né? E muitas vezes o que acontece conosco? Nós confundimos necessidades com desejos. E talvez Deus não cumpra todos os nossos desejos, até porque Ele sabe se isso vai nos fazer bem ou não, mas Ele supre todas as nossas necessidades, né? Talvez hoje você esteja como Davi. Davi estava aqui procurando um refúgio, uma fortaleza. Eu quero te dizer que só em Jesus você encontrará isso. E assim como Davi, você também falará e louvará os feitos de Deus. No capítulo 143, no versículo 10, ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Você quer conhecer a vontade de Deus? Porque eu quero. E isso é algo excelente, porque quando queremos conhecê-lo, encontramos segurança em meio às dificuldades, encontramos segurança nas dúvidas. Devemos conhecer e seguir em conhecer. Cada minuto com Deus podemos trazer para a nossa vida pérolas preciosas. Cada momento com a palavra de Deus, nós aprendemos muito, somos enriquecidos. Você é rico, meu irmão, você é rico. Você tem conquistado coisas diante da palavra de Deus e no teu momento com Deus. Guarde isso no teu coração e não perca jamais. Deus abençoe e até o próximo vídeo.